vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta. Antes de gravar esse vídeo, conversei com um dirigente importante do Timão. Depois de Hugo e Ranieri, o Corinthians tem encaminhadas mais duas contratações. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre esses atletas, últimas do mercado, bastidores, o futuro de Marcos Leonardo e muito mais. Tenho certeza que você vai curtir bastante esse vídeo e vai ficar super bem informado. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Mas sobre Marcos Leonardo, outro dia contei para vocês que a chance dele jogar no Corinthians ou no Palmeiras é muito pequena, para não dizer mínima, até porque o presidente Marcelo Teixeira afirma ter em mãos ofertas de clubes da Europa. Surgiu uma curiosidade: o Sfaxien, que é um time da Tunísia, sugeriu ao Marcos Leonardo que jogasse por empréstimo lá no norte da África, na Tunísia. Projeto importante de revolução e desenvolvimento do futebol no continente africano. O Marcos Leonardo agradeceu o convite, a sugestão, mas disse que não há nenhuma possibilidade. O sonho do Marcos Leonardo é jogar na Europa, especialmente em um grande clube do futebol europeu. Roma, Real Madrid, Newcastle foram alguns dos que procuraram o atacante e seus representantes nos últimos dias. Informação sobre essa oferta da Tunísia foi divulgada pelo Lucas Musetti do UOL. Tendência que o Santos defina o futuro do Marcos Leonardo na virada do ano. O Marcelo Teixeira vai submeter essas propostas europeias ao Comitê de Gestão, que é um órgão que auxilia o presidente nas principais tomadas de decisão. Importante lembrar que a reapresentação do Santos está marcada para 6 de janeiro e o Marcos Leonardo está prometendo que nem volta das férias, ele quer ser vendido o mais rápido possível. Hora de falar sobre o Corinthians, que se aproximou de mais 2 reforços. Timão que já havia fechado ainda com o Duílio Monteiro Alves a chegada do Hugo, lateral esquerdo do Goiás, jogador em fim de contrato no Goiás, R$80 mil por mês de salário. Primeiro reforço da era Augusto Melo, você soube primeiro aqui no canal do Nicola. Ranieri, volante que pertencia ao Cuiabá, negócio de $2,5 milhões por 60% dos direitos econômicos. Os outros 2 reforços que devem ser fechados nas próximas horas: Félix Torres, zagueiro equatoriano, 26 anos de idade, pertence ao Santos Laguna. Nesse dia 25, conversei com o dirigente do Corinthians e essa pessoa tratou o acordo com o Félix Torres da seguinte maneira, abre aspas: estamos nos detalhes finais, fecha aspas. Entre o Torres e o Corinthians já havia um acordo há alguns dias, agora a coisa avançou também com o Santos Laguna, pagamento de $5 milhões. A coisa está tão quente que o Santos Laguna já até encaminhou a contratação de um substituto. Trata-se de Santiago Nunes, zagueiro que pertence ao Estudiantes da Argentina. Além do Félix Torres, o Corinthians também tem negociações avançadas com um zagueiro brasileiro. O nome dele é Adriano Martins, 26 anos de idade, está desde 2020 no Novo Horizontino. Temporada muito boa, de 47 jogos, 35 pela Série B. É uma aposta barata. O nome foi sugerido ao Corinthians, analisado pelo Cifute, pelo Centro de Inteligência de Futebol do Corinthians. Foi aprovado, Mano Menezes também gostou e o Adriano deve ser anunciado nos próximos dias. Contrato de 2 temporadas, investimento bem mais barato do que dos outros 2 zagueiros. Se o Félix Torres custou $5 milhões, o Lucas Veríssimo, você sabe, vai custar €8 milhões. O Corinthians começa a fazer o pagamento da compra do Lucas Veríssimo em dezembro de 2024, até a metade do ano. Ele está emprestado pelo Benfica. Só para arrematar sobre o Corinthians, informação importante: o Bidu deve ser emprestado ao Vitória. O Corinthians tem em mãos uma proposta oficial do time baiano, que acaba de voltar à primeira divisão. A ideia é ter o Bidu até o fim da temporada. O Corinthians gostou da possibilidade e deve fazer acordo nos próximos dias. Para falar sobre Michael e a chance de o atacante virar reforço do Corinthians, essa é uma novela antiga, mas o nome dele voltou a circular nas redes sociais depois que o André Souza, que é jornalista e cobre as coisas do Corinthians, publicou no seu Twitter, abre aspas: o Corinthians está tentando Michael fortemente. De acordo com o Andrew, uma pessoa entrou em contato com ele para passar essa informação. O Neto, alguns dias atrás, já havia dito no programa dele na TV Bandeirantes que o Michael fazia parte, sim, dos planos do Corinthians. Atacante de 27 anos de idade, que fez sucesso pelo Goiás e pelo Flamengo antes de se mudar para o Al Hilal. O Michael tenta voltar ao Brasil há bastante tempo, mas a chegada do Jorge Jesus ao time dele na Arábia Saudita deve tornar a coisa ainda mais complicada. Primeiro porque Michael e Jorge Jesus têm uma relação muito boa, apesar de já terem brigado, discutido de forma pública. Relação meio que de pai para filho. Depois, porque ele é titular absoluto por lá. 30 jogos, 6 gols e mais 5 assistências. Desses 30 jogos ele foi titular em 26, reserva apenas em 4. Só não esteve em campo em 3 das 33 partidas do Al Hilal.
Imaginar que ele vai ser contratado agora não é uma operação fácil. Talvez nem tanto pela grana. Chegaram a especular que 8 milhões de euros seriam suficientes para tirá-lo. O Corinthians está investindo 8 milhões de euros no Lucas Veríssimo, que é até mais velho do que o Michael. Está perto de pagar 5 milhões de dólares pelo Félix Torres, zagueiro equatoriano que pertence ao Santos Laguna. Parece que a questão não é financeira, e sim a vontade do Al Hilal em liberar um dos seus jogadores mais importantes. Al Hilal, que está deitando e rolando no Campeonato Saudita, deve vencer com enorme facilidade. De qualquer forma, em pleno dia de Natal, 25 de dezembro, liguei para uma fonte do departamento de futebol e perguntei: e aí, Michael é um alvo? Vocês podem contratá-lo a qualquer momento? E a resposta foi, abre aspas, é um jogador que o Corinthians gostaria de ter, é claro, mas não conversamos com ninguém do staff dele, nem com o Al Hilal, fecha aspas. Nicola, essa pessoa pode estar despistando? Até pode. Mas eu combinei com ela que ela não me tiraria da pista caso eu tivesse alguma negociação mais avançada. De qualquer forma, vou ficar de olho nessa história e em todas as outras envolvendo o Corinthians e o mercado brasileiro. A gente se encontra a partir das 7 para que você mande suas perguntas e a gente tire todas as dúvidas. Combinado? Vamos seguir nas notícias falando de Leonardo Godoy. Essa notícia já tem uns 2 dias, mas eu não consegui falar para vocês aqui. 28 anos, jogador do Estudiantes de La Plata, lateral direito, que o Corinthians formalizou uma proposta, viu? Formalizou uma proposta de 2,5 a 3 milhões de dólares, 14 milhões de reais. A gente está falando do lateral direito que mais deu passes para gol no continente em 2023. Sim, ele é o líder de assistências da sua posição, evidentemente, na América do Sul. O Leonardo Godoy, jogando pelos Estudiantes, ele tem 47 jogos, 4 gols e 11 assistências. Ele tem 15 participações para gols. Isso mesmo, em 47 jogos. A gente está falando de um lateral direito que é muito bom no apoio, é muito forte no apoio, já tem 28 anos, como eu falei, e assim, vem se destacando, e por isso o Corinthians foi lá e formalizou uma proposta. A gente está falando do lado esquerdo com o Hugo, Diego Palacios. O Hugo já confirmado, Diego Palacios uma possibilidade, o equatoriano. Do lado direito tem o Fagner, né, mas precisa de uma sombra. E talvez seja esse cara, Leonardo Godoy, 28 anos, talvez até para vir para ser titular aí pelos números. O SofaScore trouxe mais alguns detalhes sobre ele, ó, porque ele é bom defensivamente também. 199 bolas recuperadas em todos esses jogos que eu citei, 47 jogos. Quase 200 bolas recuperadas, 41 desarmes, e aí no ataque 57 passes decisivos, ou seja, ele sobe muito bem. Ele tem um senão, que é o seu cruzamento. O aproveitamento dele é de 26%, segundo dados do SofaScore. Realmente é uma deficiência, coisa que o Fagner, por exemplo, tem de sobra, é muito bom. Mas se ele tiver essas outras valências, e até mesmo aprimorar essa, embora já não seja mais tão jovem, né, 28 anos, eu acho que é um jogador que pode, sei lá, se fortalecer no Corinthians. Ele também, o Corinthians tem a concorrência do Atlético Paranaense, ele tem interesse também do Furacão, que pode ser um complicador na parada, mas o Corinthians quer contar com ele. Vejam que a gente está falando de, que era a promessa do Augusto Melo, de jogadores que venham baseados em scouts, não necessariamente como os mais badalados da janela, ou que foram indicados, ou que o empresário sugeriu. Não, o Augusto está prometendo, pelo menos, que o Cifute analise. Esse jogador aqui teve um bom índice nessa temporada, a gente vai analisar. Aí eles vão lá, analisam outras valências, outras virtudes, outras questões, outros aspectos, é natural, você não pode simplesmente ir pelo número. É porque às vezes o cara tá de aniversário, como a gente fala, né? Teve uma temporada maravilhosa e nunca mais jogou nada. Você tem que voltar para trás, tem que pegar referências, tem que ver se ele teve lesões, tudo tem que ser analisado para você poder fazer uma contratação. E o Léo Godoy foi aprovado também e pode ser mais um reforço do Corinthians. Para a gente fechar, tem um novo centroavante na pauta e aí tá o meu medo. Quando eu sugeri aqui para vocês o Marcos Leonardo, é porque o Augusto Melo, na entrevista para a ESPN na semana passada, disse que estava analisando um jogador tão bom quanto o Gabigol, mais novo, mais rápido e tudo mais, e que poderia, enfim, né, se não viesse o Gabigol, vir a ser o centroavante do Corinthians. Eu citei o Marcos Leonardo, que tem uma multa aí de 18 milhões de euros, mas dá para negociar, enfim, e que daqui a pouco sai até mais barato do que o Gabigol. Pois bem, a imprensa mexicana dá conta de que o Corinthians buscou novamente o nome de Pedro Raul.
27 anos, vocês sabem, né? Já jogou no Botafogo, jogou muito bem no Goiás em 2022. Foi cogitado por muita gente, inclusive pelo Corinthians. O Corinthians tentou contratar ele naquela oportunidade, não contratou. Ele foi para o Vasco da Gama, do Vasco foi para o Toluca do México, com contrato. Salve, nação corintiana, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos corintianos, tudo bem com vocês? Desde já quero desejar um Feliz Natal aí, um próspero ano novo para todos os telespectadores desse canal, nosso canal Alerta Corinthians. Espero que vocês tenham gostado aí, que vocês gostem do nosso conteúdo, tá? Que todos os dias a gente traz informações, novidades, atualidades aqui no canal Alerta Corinthians, beleza? Lembrando, fiel, que esses dois vídeos aí são um vídeo de corte aí tirado do canal do Chico Garcia e o outro tirado aí do canal do Jorge Nicola. Então os créditos são deles, beleza? Eu, como corintiano, tô feliz por essas especulações aí. Espero que de fato elas venham se concretizar o mais rápido possível aí no timão, tá bom? Então deixa o seu like, seu canal, ative o sininho de notificações. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.